Meus 10 trabalhos home office, sendo mãe e trabalhando 100% online todos os dias. E o fato é que já fazem 5 anos que eu simplesmente abandonei, parei de trabalhar CLT para viver 100% da internet. Então eu tenho uma vasta experiência, eu tenho uma trajetória trabalhando aqui no online, no digital. Tem pessoas que conhecem como já eu comecei, né, que eu já falei isso até em outras redes sociais, mas tem pessoas que ainda não conhecem como foi o meu processo. E recentemente, fazendo um balanço, assim, de tudo que eu já fiz, tudo que eu faço, eu percebi que eu consegui, né, no decorrer desses 5 anos, diversificar muito as minhas fontes de renda e tive contato com muitos caminhos honestos, legítimos. E eu digo isso porque há 5 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha essa sensação de que tudo que envolvia o digital, o online, né, era free, era roubada, eram métodos que não iam me fazer chegar a lugar nenhum. Eu era uma pessoa, assim, muito cética, sabe? E hoje estou aqui compartilhando a minha história com vocês de 5 anos, 100% trabalhando online, em casa. Hoje eu já sou mãe de 2 crianças, tenho a minha filha que tem 5 anos e um bebê de 7 meses. Estou aqui gravando conteúdo pra vocês da minha penteadeira, da minha casa. Então é assim que eu trabalho hoje, faz parte da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia. E aqui eu fiz a lista dos 10 trabalhos, das 10 fontes de renda que eu tive e tenho até hoje, e eu meio que vou falando elas em ordem cronológica, mais ou menos a ordem de como eu comecei com cada uma delas. E tudo isso aqui são formas, gente, que funcionam. São métodos que eu já testei, já validei e métodos que eu trabalho até hoje. E a primeira forma são com tarefas. E aqui nós temos 2 formas diferentes de conseguir ganhar com tarefas online. Existem as tarefas que eu denomino tarefas simples e também as tarefas UHRS, que são 2 metodologias de fazer tarefas completamente diferentes e que eu vou adicionar no mesmo tópico, no tópico de tarefas, mas eu vou explicar como que funciona cada uma delas. As tarefas simples são aquelas tarefas que a gente tem acesso a sites como a Sprout Geeks. A Sprout Geeks, que há 5 anos atrás, quando eu comecei, se chamava Picoworkers. Me conta aqui nos comentários se você é da época da Picoworkers. E aquele foi um site, a Picoworkers na época, foi um site que eu comecei a fazer renda extra com tarefas. Então, lá no meu início, quando eu tava pesquisando metodologias, formas que eu conseguisse ganhar um dinheirinho, porque assim, gente, eu vim pro online com o objetivo de fazer um extra, nada mais além disso. Eu ainda não tinha aquela visão, aquela pretensão de fazer uma transição de carreira. Eu sabia que eu não tava satisfeita com o meu CLT. Já fazia um tempo já que eu não tava satisfeita com o meu CLT. Na época eu tava grávida, tava enfrentando dificuldade financeira. Isso realmente foi a história, foi o que eu vivi na pele. Meu marido ficou sem trabalho por conta da pandemia, meu salário foi reduzido, eu estava grávida, não podia sair de casa e precisava ganhar um extra, e esse era o meu único objetivo. E lá na Pickworkers, na época, né, hoje em dia é Sprout Geeks, eu entendi que eu ia conseguir fazer uma grana extra por meio dessas tarefas, e essas tarefas eram o quê? Fazer cadastro com Gmail, fazer cadastro em sites, eram tarefinhas realmente simples, engajar em conteúdos, e até hoje a plataforma existe, porém com outro nome, e até hoje a gente tem acesso a essas tarefas lá dentro da Sprout Geeks também. Mas aí, e foi tudo assim meio que caminhando junto, assim, nessa mesma época eu também conheci as tarefas UHRS, que é um estilo de tarefa completamente diferente. São tarefas exclusivas para ajudar no treinamento de inteligência artificial. Então, por exemplo, quando uma plataforma precisa ser treinada, a inteligência artificial daquela plataforma precisa ser treinada com um objetivo específico, eles criam tarefas para ajudar esse banco de dados dessa inteligência artificial conseguir desenvolver os algoritmos lá que eles precisam. E até hoje, essas tarefas existem, em alguns momentos, em algumas épocas do ano com mais demanda, outras épocas do ano com menos demanda, mas elas ainda existem e estão disponíveis pra gente dentro de um marketplace, que a gente chama de marketplace de tarefas, de uma das empresas mais conhecidas do mundo, que é a Microsoft. Só para você ter uma noção do quanto esse caminho é legítimo, de quanto esse caminho realmente existe e realmente pode ser muito rentável. Eu tenho depoimentos aí no decorrer desses anos trabalhando no digital, criando conteúdo, falando com pessoas, depoimentos de pessoas que conseguem tirar uma excelente grana extra, né? Na minha época, lá no meu início, eu comecei a fazer essas tarefas e conseguia ter um resultado de saque de pelo menos o mínimo ali, né? Que no caso, na Clickworkers, por exemplo, é de $10, eu conseguia sacar toda semana o mínimo porque eu me dedicava a essas tarefas. E foi assim também que eu conheci, e aí a gente vai para o nosso segundo tópico, né? O segundo método, onde é possível você ganhar renda extra, você trabalhar home office, que são os projetos que ajudam a treinar e desenvolver a inteligência
inteligência artificial. Diferente das tarefas, que são tarefas mais mecânicas, digamos assim, mais simples e que pagam centes de dólar, também existem plataformas que disponibilizam projetos. Dessa vez a gente está falando de um trabalho mais robusto, digamos assim, que é um exemplo de projeto que ajuda a treinar e desenvolver inteligência artificial, que inclusive eu participei lá em 2021. Era um projeto disponibilizado pela Appen, que também já mudou de nome, não se chama mais Appen, agora é a CloudGen, acho que é assim a pronúncia, né? Mas é uma plataforma com uma logo roxa. Eu já até fiz vídeo aqui no canal, né? Quando teve essa mudança, e eu participei de um projeto que ajudava a treinar a inteligência artificial da Alexa. Sabe o software da Amazon que você conversa ali, assistente virtual? Então, tinha um projeto que te pagava pelos vídeos que você enviasse com os comandos que você estava dando ali para Alexa. E isso faz todo sentido, porque se a gente for parar para pensar, a Amazon é mundial e a Alexa também, ela está presente em diversos países. E no caso, o software da Alexa, ele precisa ser treinado de acordo com os idiomas que eles vão trabalhar. Então, por exemplo, a Alexa aqui do Brasil, ela precisa entender os comandos de voz em português. E ninguém melhor do que os brasileiros que falam o português do Brasil para treinar e desenvolver esse software. Tá vendo como é interessante? Então, até aqui, a gente já tem dois métodos, que são as tarefas, tanto as simples quanto as UHRS, e a segunda metodologia são esses projetos aí que ainda existem, mas que, assim, a gente precisa se cadastrar nas plataformas e ficar acompanhando. Dificilmente elas enviam o convite por e-mail, que a gente tem que ser proativo de se cadastrar e acessar em busca, né, dessas oportunidades e ser rápido, porque essas plataformas ficaram muito conhecidas. Então, eles disponibilizam ali um projeto bacana, a chance de esgotar rápido é muito grande, que tem muitas pessoas ali cadastradas utilizando a plataforma, pessoas esperando por esse tipo de oportunidade. E aí nós vamos para o terceiro método, que são as pesquisas remuneradas. E gente, eu sou muito, mas muito grata às pesquisas, aos projetos, às tarefas, porque lembra que eu contei pra vocês que lá no meu início eu só queria uma grana extra, eu ainda não queria fazer uma transição, ainda não pensava em viver da internet, eu ainda era muito cética em relação aos métodos. E assim, ter esse contato com as tarefas, ter esse contato com os projetos, até mesmo com as pesquisas, foi de verdade fundamental para o meu processo, porque foi com esses caminhos que eu entendi que existiam formas honestas da gente conseguir ganhar grana extra na internet, que até então eu tinha essa desconfiança, sabe? Eu achava que tudo era armadilha. E as pesquisas no começo não foi tão fácil, porque foi difícil entender a dinâmica do perfil estratégico. Só que a partir do momento que eu entendi sobre perfil estratégico, nossa, foi que foi. As coisas fluíram muito bem nas plataformas e sites de pesquisa. Uma das primeiras que eu me cadastrei e comecei a ter bons resultados foi o site Sense, que se vocês forem puxar os vídeos mais antigos do canal, um dos primeiros sites, um dos primeiros reviews, assim, mais completos que eu fiz aqui no canal sobre um site, sobre uma plataforma, foi do Sense. Eu tenho cadastro lá desde 2021. Eu lembro perfeitamente os primeiros R$80 que eu recebi no PayPal. Naquela época, dava pra transferir do PayPal direto pra nossa conta via Pix, sabe? Hoje em dia já mudou, né? Já teve várias mudanças aí nesse processo. E eu me lembro muito bem de receber os meus primeiros R$80 e eu fiquei tão feliz porque eu usei esses R$80 pra comprar uma lata de fórmula que eu precisava ali pra minha filha. E as pesquisas seguem aí no mercado. Hoje em dia já surgiu outros sites. Eu ainda continuo cadastrada no Sense. Eu ainda gosto muito dele, mas surgiram outros tão bons quanto, com mínimo para resgate mais baixos. E eles continuam sendo uma opção para quem quer ganhar um extra sem precisar aparecer, sem precisar vender, sem precisar criar conteúdo, ainda são legítimos, ainda funcionam mesmo agora em 2025, mas entenda que esses caminhos eles vão te servir para ganhar um extra. É aquele valor que vai te ajudar a complementar a sua renda no final do mês, vai te ajudar a pagar uma conta, vai te ajudar a comprar alguma coisa para sua casa que você precisa. Dependendo da sua disponibilidade, você pode até faturar um salário mínimo por meio desses caminhos. Tem relatos de pessoas, por exemplo, dentro da minha comunidade que conseguiram esse resultado de um salário mínimo mensal por meio desses caminhos, mas aí é lógico que vai sempre do esforço e da dedicação de cada um. E agora eu quero falar sobre a quarta metodologia que eu aplico e dessa vez com mais consistência até hoje, que me possibilita trabalhar home office, mesmo sendo mãe hoje de 2 crianças, que é a minha criação de conteúdo aqui no YouTube. Trazendo isso para minha linha do tempo, digamos assim, eu fiquei tão empolgada ali com as tarefas, com as plataformas de pesquisa, que eu não me acomodei, eu continuei
estudando, continuei estudando o mercado. Na época tinha um produto que eu vi que estava muito em alta nos marketplaces assim da vida, que todo mundo queria informação, todo mundo queria comprar, e o que que eu fiz? Eu comecei a vender esse produto fisicamente. E toda vez que eu vendia esse produto, que no caso era um smartwatch, sabe aqueles reloginhos inteligentes? Eu tava comprando da China, do AliExpress, para revender fisicamente esses produtos. E toda vez que eu vendia, eu tinha que ensinar a pessoa como usar, como instalar o aplicativo, como, enfim, configurar. E eu tive a ideia de criar um vídeo ensinando esse passo a passo e postar num canal do YouTube que eu tinha. Um canal que não era monetizado, um canal que nem tinha vídeo ali direito. E esse vídeo explodiu. Simplesmente, assim, de uma semana para outra começou a ter muita visualização e eu enxerguei ali um potencial, algo bacana que eu poderia investir o meu tempo, já que estava dando certo. E aí o que eu fiz? Eu comecei a comprar outros modelos de smartwatch para fazer vídeos de review, de resenha para esse canal, e depois eu vendia fisicamente esses produtos, então tava dando muito certo. Os vídeos engajaram muito bem e eu consegui monetizar esse canal com esse tipo de conteúdo. E o primeiro recebimento que eu tive desse canal foi no valor de aproximadamente 680, 690 reais, e eu já fiquei feliz, mas assim, muito feliz, porque já era o valor do meu vale. Né? No meu antigo CLT, a gente tinha o pagamento no dia 5 e o vale no dia 20. Esse valor aí que eu recebi do YouTube, ele era praticamente o valor que eu recebia no vale, no dia 20. E eu usei pra comprar um negócio pra minha casa lá que eu tava precisando. E eu fiquei muito feliz. Continuei investindo ali nesse canal. Eu só sei que esse canal cresceu muito bem. Eu continuei fazendo vídeos de unboxing, de coisas que eu comprava ali da China, coisas baratinhas. Vendia depois esses produtos, então eu conseguia girar o dinheiro, né? Pegar dinheiro pra daí comprar mais coisas. E esse canal fluiu muito bem em relação à monetização. E aí eu vou pra minha quinta forma, que hoje me rende grana sem sair de casa, trabalhando online, que é a minha criação de conteúdo no TikTok. Isso veio bem depois. Eu comecei a investir na minha criação de conteúdo no TikTok faz pouquíssimo tempo. E o meu perfil, mesmo sem eu conseguir me dedicar muito bem, no mês passado eu recebi esse valor aqui, ó, quase R$1.000 trabalhando com criação de conteúdo no TikTok, de maneira 100% orgânica. Então, assim, a criação de conteúdo quando eu comecei foi algo muito bom para me fazer ter uma renda maior, mais consistente. E não se enganem, porque no começo eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu não queria mostrar o meu rosto. Esse canal aí de review dos smartwatches, dos relógios inteligentes, eu não aparecia, eu não mostrava o rosto, eu só mostrava ali o produto. Hoje em dia isso mudou porque eu trabalhei esse lado em mim. Na época, para vocês terem uma ideia, eu tinha problemas com a minha aparência. Então eu achava assim, na minha concepção, para criar conteúdo, a pessoa tinha que ser bonita, naquele perfil blogueira, sabe? Magra, corpo perfeito, rosto perfeito, ter um cenário perfeito, ter uma rotina perfeita. Eu achava que só ia dar certo criação de conteúdo para as pessoas que tivessem esse perfil. Então, a partir do momento que eu comecei uma criação de conteúdo num canal no YouTube, onde eu não aparecia, fazendo algo assim muito simples, que era basicamente mostrar ali um produto, também serviu para me abrir muito a mente, porque a partir disso eu consegui entender que eu não precisava ter esse perfil perfeito de blogueira que eu imaginava na minha cabeça. E isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. E o YouTube, ele monetiza conteúdo. Então, a partir do momento que você atinge os requisitos de monetização ali para o seu canal, você se aplica ao programa de parcerias e aí os seus vídeos começam a gerar receita pelas visualizações. E essa receita a gente acumula em dólar, que para nós que estamos aqui no Brasil acaba sendo muito bom, porque o dólar é uma moeda muito mais valorizada que o real. E o TikTok implementou um programa de monetização de conteúdos muito parecido. Então, a gente ganha no TikTok pelas views, pelas visualizações, e também ganha em dólar. Hoje é uma fonte de renda muito legal, muito bacana, que me ajuda muito aqui no mês, essa criação de conteúdo, e que eu faço porque eu gosto. E como hoje em dia a gente tem recursos de outras redes sociais, como por exemplo o TikTok para quem quer criar conteúdo, gente, é ótimo. Eu diria que se eu fosse começar hoje com criação de conteúdo, a rede social que eu ia escolher para começar a fazer isso seria o TikTok. Eu já tô fazendo muitos testes ali há um tempo, então eu já tenho bastante a agregar para quem tá querendo crescer lá na plataforma. Bom, e nesse canal do YouTube, esse dos reviews ali, das resenhas, eu era tão leiga com a internet, porque eu realmente comecei do zero, mas eu era tão leiga que naquela época já existiam os programas de afiliado, mas eu nem sabia. Então eu lembro que nos meus primeiros vídeos, os mais viralizados, eu perdi de fazer muitas vendas como afiliada, porque eu simplesmente não sabia que existia e não estava deixando
meu link de recomendação. Mas lembre-se, olha só a importância da gente não se acomodar e continuar estudando. Como eu tava sempre pesquisando assunto, pesquisando conteúdo, eu reparava que os outros canais que falavam de um assunto parecido, eles sempre deixavam um link ali na descrição, um link no primeiro comentário fixado. E aí eu fui atrás de entender o que eram esses links, se as pessoas estavam ganhando alguma coisa com esses links e batata. Cheguei lá, cheguei à informação de que a gente conseguia se afiliar às plataformas e indicando aqueles produtos com o nosso link, a gente ganhava uma comissão. Eu achei, sinceramente, quando eu comecei a fazer, que ia ser uma coisa mínima, que ia ser um dinheirinho ali, tipo, R$50. E pra minha surpresa, né, eu fui lá, editei todos os vídeos do meu canal, me cadastrei no programa de afiliados, peguei os meus links ali, e foi justamente graças a isso, aos programas de afiliado de produtos físicos, que eu consegui faturar os meus primeiros R$5.000 no mês. Pra vocês terem uma ideia de o quanto os meus vídeos, os meus conteúdos estavam em alta. Vídeos assim, gravados com o celular, vídeos que só aparecia o produto, que eu realmente fazia uma resenha ali do produto. Comecei a implementar essa estratégia de indicar os produtos com o meu link. Imagina, gente, eu saí de um CLT onde eu ganhava líquido, já com todos os descontos que a gente sabe que tem bastante ali na folha de pagamento. Eu ganhava de R$1.650 a R$1.700 no mês. Eu trabalhava 30 dias para ganhar esse valor. Imagina como eu fiquei extasiada. Fiquei, assim, num estado de euforia quando eu ganhei os meus primeiros R$5.000 fazendo isso de casa. Eu que tava ali com a minha filha pequena, bebê, determinada a viver uma transição de carreira, porque nessa época eu já tinha feito um combinado comigo mesma de que eu não iria voltar da minha licença maternidade, eu não queria voltar a ser CLT. E graças a tudo isso, a toda essa jornada, eu consegui, né, no final ali da minha licença maternidade, eu cheguei pra minha chefe, falei que eu não tinha interesse em voltar a trabalhar na empresa, que a partir daquele momento eu ia tentar coisas novas, enfim. E olha só onde chegamos. 5 anos depois de tudo isso ter acontecido, eu continuo trabalhando com um programa de afiliados de produtos físicos. Então, mudou algumas formas. Então, nessa época, 5 anos atrás, um dos programas de afiliado que mais me rendeu esses primeiros R$5.000, por exemplo, foi do programa de afiliados do AliExpress. Hoje em dia, eu quase não compro nada no AliExpress por conta das taxas, né? E o que acabou crescendo? Acabou dando margem de mercado para Shopee, que tem vendedores nacionais. Então, hoje, por exemplo, o meu carro-chefe em relação à indicação de produtos físicos é, em primeiro lugar, a Shopee, e em segundo lugar, a Amazon. Eu também consigo uma grana, assim, um resultado muito bom como afiliada da Amazon. Vou deixar até um print aí do valor que eu tenho, que eu acumulei no último mês. E sabe o que é mais legal, gente? Tudo no orgânico. Tudo que eu cresci, assim, tudo que eu consegui desenvolver foi sempre no orgânico, o que eu vejo como uma grande conquista também. Então, vamos contar aqui, ó. Todos esses caminhos, essas formas de trabalho home office, eles funcionam até hoje, tá? Então, as tarefas, tanto o HRS quanto as tarefas simples, os projetos de inteligência artificial, pesquisa remunerada, criação de conteúdo no YouTube, criação de conteúdo no TikTok, programa de afiliado Shopee, já são 6, e agora a gente vai para a sétima forma, que eu trabalhei home office e me ajudou a ganhar dinheiro todos os dias, 100% em casa, foi vendendo e-book. O meu primeiro infoproduto na internet foi um e-book, porque eu ainda estava aprendendo essa coisa do infoproduto, sabe? E eu decidi começar com um e-book. E para minha surpresa, eu consegui faturar, pense vocês, R$10.000 com um e-book. Qual que é o grande lance de você conseguir ter um bom resultado vendendo um e-book? Tem que ser um conteúdo de valor, tem que ser um conteúdo transformador, algo realmente bom e que tenha uma promessa forte. E é claro, um produto que esteja muito alinhado e encaixado com o seu público. Eu confesso que a venda do e-book hoje em dia, ela já não traz para mim uma renda tão substancial. É mais algo assim para complementar, mas que ainda me rende um bom resultado. Agora, a oitava forma, o oitavo método onde é possível trabalhar home office e que eu aplico aqui no meu dia a dia sendo mãe, aquela coisa toda de rotina corrida, são as comissões sem vender. Foi algo que eu aprendi nesse processo. Mais uma vez, reforçando a minha habilidade de não sossegar, de sempre estar estudando, fazendo algo novo, e fuça aqui, fuça ali, estuda aqui, estuda ali. Eu acabei descobrindo a estratégia do CPA Marketing, que é a estratégia de você conseguir ganhar comissões, e essas comissões não necessariamente envolvem vender alguma coisa. Quando a gente pesquisa nessas plataformas por CPL, que seria custo por lead, nós vamos encontrar nessas plataformas campanhas onde os anunciantes, eles nos pagam comissões pela ação do lead. E essa ação basicamente é o quê? É um cadastro
cadastro numa plataforma, é um clique num link. Normalmente, essas comissões, elas não vão ser tão altas. Não tem como comparar, por exemplo, com a comissão de um infoproduto. Eu, por exemplo, consigo tirar com essa metodologia pelo menos um salário mínimo por mês. Então, assim, se a gente for parar para analisar um salário mínimo, fazendo isso de casa, aquela coisa toda, sem precisar sair, deslocamento, é uma metodologia que, no meu caso, me ajuda muito a complementar a minha renda e que ainda tem muita gente que não conhece. O número 9 aqui da minha lista é a criação de conteúdo por meio de um blog. Tem muita gente que acha que blog em 2025 não funciona mais, só que o Google segue sendo a principal plataforma de busca e de pesquisa de conteúdos, pelo menos até então, por enquanto. Vamos ver aí nos próximos anos se isso vai mudar. Mas mesmo que mude, ainda ela vai continuar sendo muito relevante. E o Google, ele nos entrega resultado de artigos, de sites. Então o blog hoje, para mim, eu também confesso que ele não representa uma grande parte do meu faturamento mensal, mas ele ainda é monetizado. Ele ainda rende para mim um valor que me ajuda. Para uma pessoa começar hoje, agora em 2025, um blog, eu aplicaria algumas estratégias para conseguir levar tráfego para esse blog. Estratégias que quando eu comecei, eu não precisava, porque o digital, ele tem essa característica da gente estar se atualizando sempre, acompanhando, as estratégias mudam, e para a gente conseguir se manter no mercado é importante que a gente acompanhe essas mudanças. Mas o blog, para mim, teve meses aqui que ele superou, por exemplo, o valor da minha criação de conteúdo no YouTube. Hoje em dia não, mas que segue ainda pingando, rendendo algo bacana aqui para mim, que se eu não fizesse, não aplicasse, eu não ganharia. E por último, na 10ª posição, eu coloco aqui a venda do meu infoproduto, porque hoje sim, eu tenho um infoproduto, uma escola onde eu reuni, centralizei o meu conhecimento adquirido nesses 5 anos, e as pessoas que desejam ter mais de mim, digamos assim, conteúdo que vai além dos vídeos aqui do YouTube, um conteúdo com passo a passo, um conteúdo organizado, um conteúdo com planejamento, um plano de ação que o aluno pode aplicar ali. Aí a pessoa que quiser, que se sentir à vontade, ela pode se tornar aluno da minha escola. Um treinamento que eu estou sempre atualizando, estou sempre trazendo coisas novas e que hoje em dia eu foco bastante o treinamento nessa parte dos produtos físicos, do empreendedorismo, não somente nas tarefas e nas pesquisas. As tarefas e as pesquisas, como eu vim dizendo aqui no vídeo todo, praticamente, foram muito importantes no meu início. Hoje em dia, eu continuo fazendo tarefas e pesquisas? Eu até continuo, até porque eu gosto de me atualizar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que gosta muito desses caminhos e eu quero ter no meu portfólio esse conhecimento para poder oferecer para as pessoas, e por isso, inclusive, que eu mantenho esse conteúdo dentro da minha escola. Mas também estou fazendo esse trabalho de trazer outros caminhos, principalmente para as pessoas que querem estruturar um negócio online, para viver disso, para viver da internet. Inclusive, eu tenho muito orgulho do meu infoproduto, porque é algo que eu construí com muito carinho e pensando sempre na melhor experiência de aprendizado, no melhor passo a passo, realmente ensinando na prática, que eu sei que tem muitos treinamentos que deixam a desejar. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que deseja entrar para minha escola e que vai assistir um módulo de pesquisa, vai ter logo de cara ali pelo menos umas 10 pesquisas que eu respondo na prática, disponível ali para a pessoa assistir e aprender como funciona. Eu sei porque eu já comprei muito treinamento também para aprender, até mesmo lá no meu início, e eu me deparei com muitos treinamentos que não tinha uma aula prática. E eu falei, não, eu quero fazer uma coisa legal e diferente. Então eu me orgulho muito do meu infoproduto. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre ele, eu deixo o link sempre na descrição e no primeiro comentário fixado. E hoje eu tenho essas 10 fontes de renda e que qualquer outra pessoa também pode aplicar todos esses caminhos. Você não precisa começar fazendo os 10, pelo amor de Deus. A pessoa vai assistir o meu vídeo aqui, né? Vai achar que eu já comecei logo de cara fazendo os 10. Por isso que eu fiz questão de até falar eles nessa linha cronológica para repassar isso para vocês, que eu não comecei já, criando conteúdo e fazendo milhares de coisas. Foi uma escadinha que eu fui dando passo por passo, um de cada vez, e que, inclusive, eu deixei muito claro no decorrer desse vídeo que foi importantíssimo a minha proatividade em continuar estudando, para vocês entenderem que não é mar de rosas, para vocês entenderem que nada cai do céu. Tudo isso que eu vivo hoje é a construção de um trabalho muito consistente, que eu venho trabalhando dia após dia, todos os dias, desde que eu decidi, né, vir migrar aqui para o mercado digital para empreender no online. E me conta aqui nos comentários, porque eu quero conhecer
conhecer melhor você, quero conhecer melhor a sua história. Você já tentou fazer alguma coisa aqui na internet para conseguir ter um resultado, para conseguir trabalhar de casa? E de todos esses métodos que eu te falei hoje, qual é o seu favorito, que você acha mais legal e que você vai colocar em prática? E é claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para conferir as novidades e os próximos vídeos que estão por vir aqui no canal. Espero muito que você tenha gostado do conteúdo e da minha história. Te vejo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!